Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Fcast, o cast da comunidade FMU, Fianfaan. Cast que vai nos ajudar a entender, a conhecer os bastidores dos cursos da nossa instituição. Hoje, aqui, com o pessoal das engenharias. Eu estou super feliz porque eu tenho aqui do meu lado a professora que eu sou fã, a professora Elisângela. Que delícia receber você aqui. A professora trabalha nos cursos de engenharia, mais engenharia ambiental, mais não engenharia ambiental. Mas vamos falar Mas hoje estou em todas. Não é? Na verdade, ela está ali, gente, em todas. Não para essa mulher. Vocês vão ver por quê. E a gente vai conhecer... a gente está falando de conhecer bastidores. Elisa é uma figura, assim, carismática mesmo, caricata das engenharias, E né? nesses bastidores pode contar fofoca também ou é só bastidores? Pode contar, a gente quer, então a gente liberado. quer. A gente quer. Então, gente, ó, Escola das Engenharias, Escola Nota Máxima no MEC, com vários cursos que a gente tem visto aqui, né? A gente depois eles vão contar um pouquinho mais. A ideia é que eles falem de projetos hoje interdisciplinares da Escola da Engenharia, o que eles têm feito. É uma escola que, como a gente já viu, eles vivem fazendo coisas bem legais, tem um monte de projeto interessante. A professora Alice está em quase todos eles, a gente vê muita coisa. Ela é essa pessoa inquieta que adora fazer coisas. Então, vocês vão ver como vai ser bacana esse bate-papo. Elis, queria que você falasse um pouquinho, primeiro, de você, de como é estar aqui, já faz um tempo, né, que você está na instituição, mas me conta, nesses novos tempos, como é que você tem se desafiado para estar aí nas escolas de engenharia? Me conta um pouquinho, não estava no script isso, não, gente? Gente, agora, se eu não ensaiei, se eu não souber responder. Gente, então, muito bom estar aqui com vocês, muito bom estar aqui com a minha amiga querida, que eu sou muito fã também, professora Carminha. Sou a professora Elisângela Roncone Rodrigues, eu sou do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, mas eu não sou engenheira, gente, acho que essa é a primeira fofoca. Pasmem. Né? Sou bióloga, mas eu fiz pós-doutorado em engenharia. Por isso, gente, por isso. Eu sou bióloga e trabalho bastante aí na área ambiental. E eu sempre digo que eu já tenho, sabe essas plaquinhas patrimoniais? Eu já carrego uma, gente. Na verdade, nem há tanto tempo assim. São só 15 anos de casa. 15 anos debutando. 15 aninhos aí. Passa rápido, né? A gente nem vê. E eu vou falar um pouquinho desse desafio, que eu acho que é uma coisa muito bacana. Na área da engenharia, eu acho que não só na engenharia, né, Carminha? Eu acho que são em todas as áreas. A mudança, gente, como as coisas mudam muito rápido, é tudo muito dinâmico e a gente tem que estar sempre se atualizando, porque os desafios da engenharia, a cada momento entra uma coisa diferente e você tem que estar pensando nessas coisas diferentes. Uma coisa que eu venho falando bastante com os alunos é sobre essas questões agora das mudanças climáticas globais. Eu dou a disciplina de hidrologia e quando a gente faz projetos de hidrologia, por exemplo, a gente trabalha com séries históricas do passado. E como é que a gente vai trabalhar? Eu sempre falo para os alunos, gente, mas e agora? Como é que a gente vai trabalhar com séries históricas do passado, nesse cenário onde o futuro é tão incerto, onde eventos extremos acontecem como nunca vimos no passado? Não é? Né? Então, são essas coisas que eu acho que são interessantes. A gente está sempre buscando tá aí atento ao que está acontecendo. A engenharia ela precisa se adaptar. Não dá para a gente fazer a engenharia dos anos 80, dos anos 90. A gente está em 2024 e eu acho que isso é o mais legal da engenharia como um todo. Essa constante atualização, é sempre tudo muito novo. A aula que eu dei, às vezes, no ano passado já não serve para esse ano, porque já mudou tudo, né? Então, isso é muito bacana. É o poder do agora, né? Poder do agora, como isso é importante para a gente e a gente poder acompanhar isso. É uma delícia poder acompanhar isso desse lugar que desenvolve conhecimento, né? Com certeza. Com um grupo de amigos, de colegas, de parceiros de trabalho incrível. Quem que você trouxe hoje para falar com a gente? Ai, gente, eu trouxe uma pessoa muito querida, né? Queridíssima. Os alunos aí que já conhecem, já sabem o quanto ele é uma pessoa especial, o quanto ele é uma pessoa querida pelos professores, pelos coordenadores, pelos alunos. Meu amigo, colega, já de longa data. Acho que a gente não precisa ficar falando tanto em anos, assim, né? Isso remete à idade, né, gente? Vamos pular essa parte de há quanto tempo. Isso. Professor Jefferson Santana, seja muito bem-vindo, querido. Obrigado pelo convite, né? Então, eu tô aqui para trazer um pouco mais para contribuir, né, dentro do campo da engenharia, falar um pouco dos projetos, falar o que tem de novidade, né? Porque a engenharia, ela é muito ampla, né? Assim, ela é muito ampla e muito específica. Então, você caminhar dentro dessa amplitude, ao mesmo tempo, olhar para as especificidades, isso é muito difícil.
né? Então, a gente brinca assim, a engenharia é difícil, né? É difícil porque a gente tem que olhar para o global, né, e para o pontual. Né? Então, é esse desafio que a gente, como engenheiro, tem. Né? Eu sou, por formação, né, acho que grande parte dos me conhece, mas eu sou químico por formação. Sou químico, sou engenheiro de produção, então tenho minha carreira praticamente toda formada dentro da área da educação química. Né? E esses são os desafios, né? Quando a gente vai falar de projeto, quando a gente fala até das mudanças climáticas, porque a gente segue, né, uma série histórica. Só que ela, por mais que a gente tenha essa repetibilidade das coisas, né, mesmo tendo essa série histórica, trazendo essa repetibilidade, o agora é um novo, né, muda tudo, né, então são informações novas, são conhecimentos novos, são pessoas novas, então a gente tem que fazer essa compilação de informações, né, e perceber como é que elas funcionam dentro desse campo que é a nossa engrenagem, que é o nosso planeta, que é a nossa área de atuação, que é a nossa expectativa de projeto de vida, então dentro desses assuntos. Olha isso, né? Fantástico Ele falou né? repetibilidade, foi isso que você falou, professor? Bonito, né? Né? Falei, meu Deus, olha isso. Essa eu vou até anotar para então, usar na próxima. Dá pra gente, Falei né? até devagar. Falei até devagar. Isso aqui é um lugar que gera conhecimento, entendeu? Onde você for, é assim, a gente vai aprendendo, né, Elise? Com certeza. Né? Porque, assim, fico lembrando, né, que dentro da área química, o nosso maior desafio, não só da área química, mas dentro da área de engenharia, é muitas vezes a gente explicar o abstrato. Né? Quando a gente tenta, a gente consegue visualizar algumas coisas, algumas situações, ou perceber, uma mudança de coloração. Isso é algo visível, algo que a gente consegue perceber, que é tátil, que a gente pode tocar, que pode sentir, que a gente pode perceber. Né? Agora, quando a gente chega com a informação de explicar o abstrato, esse é o nosso desafio. Né, dentro da área da engenharia, né? Porque muitas vezes aquelas respostas a nível macro, né, que nós temos, elas começam lá do mínimo, né, da parte micro. Então, a partir dessa conexão entre essas partículas mínimas, entre essas características mais ínfimas que a gente deixa para o cantinho, é o que a gente tem a resposta dentro daquele evento. Né? Então, quando a gente, né, trazendo, já puxando para esse ponto da mudança climática, não é só o fator... Hoje a gente tem de fator global, né? Mas a gente precisa lembrar que é uma contribuição individual, né? Isso, quando eu falo individual, não é só a nível de pessoa física, mas de pessoa jurídica, a nível de sociedade, a nível de Estado. Então, a união dentro desses, né, atores, entre desses participantes, é o que vai dar essa resposta a nível global. Né? E a gente, dentro da área da engenharia, né, nós temos que trazer, né, essa resposta a nível global, tanto com um olhar técnico, né, um olhar tecnicista que foi fundado dentro do campo da engenharia, mas agora também, que é algo novo para nós dentro da área, né, um olhar mais, né, social, né, um olhar mais ambiental, um olhar fora daquela percepção tecnicista que a gente tinha. Né? E esse é o nosso maior desafio de agora. Né, trabalhar, que a gente estava falando aqui no começo da nossa conversa, né, mas de trabalhar com a interdisciplinaridade. Desafio grande, né? Mas, por outro lado, também gostoso de poder participar e de trazer para dentro das salas, para discussões e projetos, né? Como é que vocês fazem isso lá? Conta aí. Bom, vamos lá. Antes disso, só queria dizer que, gente, em agosto vem novidade por aí, falando em desafio, mudança climática, mas não posso contar agora. Conta, tá? Não posso. Conta que a gente Não, vai Olha saber. isso! Fazendo teaser Mas aqui. Queremos em saber. agosto, só assim, eu não queria comentar, mas em agosto vem coisa boa por aí. Mas vamos lá, então. Eu acho que quando a gente, como o Jefferson estava falando, ele falou muito bem isso, o profissional da engenharia, ele é aquele aluno, né, que quando ele entra no curso, ele entra cursando todas as cálculos, todas as matemáticas. A gente estava até conversando um pouquinho antes, né, que dá vontade de fazer engenharia, né, gente? Mas só não dá vontade por causa da matemática, né? E que às vezes acaba sendo uma barreira para muitos alunos que têm medo disso. Não precisa ter medo, gente. Pode vir, né, que é bem bacana aí essa questão, como a gente trabalha também isso aqui dentro, esse acolhimento dos alunos com relação a essas disciplinas. Mas é a gente começar a formar aquele aluno para ele entender que não é só um aspecto técnico, né? Que aqueles cálculos, eles são importantes, mas você não está projetando apenas uma ponte, um prédio, um sistema de tratamento de esgoto, uma rede elétrica, você está projetando uma sociedade melhor.
né? E você tem que proporcionar isso para as pessoas, né? Então, eu acho que o grande desafio da engenharia é o engenheiro entender que ele não é apenas aquele projetista que vai trabalhar com números, cálculos de dimensionamento. Ele tem que enxergar que atrás daquele dimensionamento existem pessoas, existem seres humanos. E esses seres humanos se beneficiam quando a engenharia ela é humana, quando a engenharia ela é social, né? Então, é um curso de exatas? É um curso de exatas, mas é um curso que é essencial para a gente ter uma sociedade melhor. E a gente sempre fala muito isso para os alunos, né? O quanto é importante eles enxergarem que está na mão do engenheiro uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equitativa, uma qualidade de vida para as pessoas, né? Eu acho que isso é fundamental. Engenharia humanizada? Você acredita, mulher? Menina, adorei isso. Não é? Não é bonito? Olha, é muito legal. E aí, lembrando, aqui dentro, né, um lugar onde a gente pensa nisso. É claro que ele vai sair daqui com um conhecimento, competências técnicas, mas também com as softs, né? Com as comportamentais, que é essa que ajuda nesta relação, essa construção de humanizar a profissão, né? Com certeza. E aí o Jefferson, ele é uma dessas pessoas que contribui muito para isso. Por isso que ele está aqui nesse momento, mas é verdade. E aí, Jefferson, se você puder falar um pouquinho de alguns projetos que você já fez com seus alunos, explicar um pouco, afinal de contas, o que é um projeto interdisciplinar, por que os nossos engenheiros precisam ter essa interdisciplinaridade, acho que seria bacana, né? Nossa. Né? A gente sempre, né, dentro do campo da engenharia, a gente precisa perceber, eu sempre vou começar com uma brincadeira que sempre eu faço em aula, né? Eu falo assim, olha, daquilo que você aprende, né, dentro de todo o seu curso de engenharia, o quanto que você vai utilizar para o mercado de trabalho, né? A gente acaba fazendo esse bate-papo, fala assim, olha, você vai usar 10% do que você aprende. Fala assim, nossa, que pouquinho, mas eu estou, né, estudando tanto para usar 10%. Fala assim, olha, se você virar professor, você usa 15, 20, né? Mas por quê? Talvez os 10% que eu vou usar não é o mesmo que a Caminha vai usar, não é o mesmo que a Desangela vai usar. A gente não sabe onde vai parar. Né? Quando nós nos formamos, quando a gente sai dessa parte, né, do fator estudante para o fator profissional. Então, a gente tem que estar preparado para todas as batalhas possíveis, né, para todos os enfrentamentos. E né, essa característica é do profissional de engenharia, né, porque eu falo que a gente não tem... As nossas demandas são os problemas, né? Engenheiro é formado para lidar com problemas. Então, os problemas, né, que a gente precisa lidar são problemas que, às vezes, são problemas pontuais, né, igual a gente já havia comentado antes, mas podem ser problemas também a nível social, a nível de Estado. Então, a gente... Imagina um acidente, por exemplo, quando a gente tem um acidente envolvendo, né, o acidente Mariana, igual que a gente teve. Né? Por mais que eu tenha ali, né, olhar numa perspectiva um pouco mais técnica, mas olhar o sistema de pavimentação que foi feito dentro daquele derramamento, né, o quanto que afetou o ecossistema, mas a gente também tem as pessoas ali atrás, né? Então, as comunidades que foram afetadas, as vidas que foram perdidas, né, que foram... Lembra, Jefferson, para a gente um pouquinho como é que foi esse acidente, para quem não teve a oportunidade de acompanhar, de repente está algum aluno que está... Certo, não conhecia direito. É Minas, né, Mariana? É isso? Mariana. Foi Minas Gerais, né? Há um tempo atrás, assim, geralmente quando a gente faz tratamento a nível de minério, a gente, né, o processo, né, químico e físico-químico que a gente atribui gera muito rejeito, né? É um rejeito líquido que tem uma carga, né, uma carga metálica muito alta, uma carga mineral muito alta que, assim, a gente retira os metais de interesse e deixa aqueles que a gente não, ou que tem pouco valor econômico, não tem valor agregado, então você reserva, né, por questões ali de tratamento posterior, né? Então, houve um rompimento dessa barreira, como tinha uma grande retenção, né, de material residual, ele acabou sendo projetado e seguiu, né? A Elis pode até me ajudar, mas seguiu o caminho do rio, né? Então, ele foi, né, da terra, vamos colocar assim, para o mar, né? E nessa passagem, né, do material, do resíduo, você afeta todo o ecossistema, né? Porque você tem a formação, você segue um leito, você vai ter uma camada de pavimentação em que ali pouquíssimas plantas vão crescer novamente, né? Até porque você vai ter sistema de permeabilização alterados, né? E se eu mudo, né, em questão do ecossistema, eu vou mudar, vou ter resposta na fauna, né? Vou ter resposta na flora, nas comunidades ribeirinhas que ficavam ali, né? Então, nas vidas, uma foto.
você perdeu, né? A gente tem que lembrar que muitos dos o valor que a gente às vezes tem na vida, o que a gente valoriza, os nossos pontos fortes, aquele nosso ponto de apoio, às vezes pode estar numa foto, né? Então, quando a gente só lembrar de que quando a gente está num momento não muito legal em qualquer situação, às vezes uma foto te traz uma memória boa e te resgata para aquele local que é o seu ponto de origem. Então, nós que somos profissionais dessa área, a gente tem que ter esse olhar, né? E para desenvolver esse olhar que entra a interdisciplinaridade, né? Porque a gente é preparado para ser tecnicista, isso faz parte, temos que ser. E é importante ser. Né? Temos que ser, não adianta a gente ter só, né, a soft skills e não ter as outras habilidades, mas a gente precisa inserir essas outras habilidades dentro do nosso contexto. Né? Então, eu sempre brinco e falo assim, olha, no começo a gente tem tudo separado, matemática, física, química, parte de comunicação, a gente tem tudo separado. Só que depois, todas se juntam. Né? E agora, no momento em que elas começam a se juntar, sejam em pares, né, sejam em trios, elas começam a se juntar para que, em conjunto, deem uma resposta. Né? Então, a gente tem que pensar que é como se fosse... Né, uma junta médica. Então, eu tenho uma junta médica, vou ter lá um pediatra, né, vou ter lá, às vezes, um clínico geral, vou ter lá alguém, né, com uma outra especialidade em torno de um paciente único. Né? E nós, dentro do campo da engenharia, a gente tem diversas disciplinas, o apoio, o suporte de cada uma delas, porque para complementar, né, as melhores respostas, elas vêm dos grupos, né? Elas vêm das várias mentes pensantes, ela vem do conjunto se reunindo ali para tomar uma decisão ou mesmo discutir um problema, né? Porque a discussão que leva à solução, né? Não da briga, mas a discussão, né? E é importante a gente ter essa relação, essa percepção, né? De que o outro tem, às vezes, pensamentos diferentes dos meus ou que eu possa aprender com o outro. Né? Porque é daí que a gente começa a falar de interdisciplinaridade. Né? Por mais que a opinião seja divergente, ou que o ponto de vista, uma outra forma de olhar, mas é você perceber o seguinte, olha, em que momento que isso conflui ou que, né, junta com aquilo que eu penso. Né? Que isso aqui, o nosso objetivo vai ser atingido com essa, vamos dizer assim, coalizão de ideias ou de conhecimentos, né, para um agregar ao outro. Que acho que é aí que entra dentro do nosso fator de interdisciplinaridade, né? Da gente agregar, né? Da gente perceber o seguinte, que, olha, temos diversos conhecimentos, né? Esses diversos conhecimentos individualizados podem ser somados e essa soma não precisa dar 2, ela pode dar 3, ela pode dar 5, ela pode dar 10. Que demais isso, E não hein? precisa nem ser uma soma, pode ser uma multiplicação, muitas vezes, não é? E uma coisa que é muito legal na engenharia, Carminha, na escola de engenharia, principalmente para os futuros alunos aí que estiverem entrando, da maneira como a gente colocou, dá a sensação de que primeiro o aluno aprende a parte técnica e depois, não. Na verdade, a gente tem o nosso lema, né, de na prática desde o primeiro dia. Então, desde o começo, desde o primeiro semestre, mesmo nas disciplinas, que são essas disciplinas de base, como o Jefferson falou, a gente já busca trazer esse aluno, a gente já busca começar a mostrar para ele que isso, né, serve para isso, e que projetos que podem ser utilizados, em que situações podem ser utilizadas. Então, por mais que seja setorizado, eu acho que é importante, né, a gente ter as disciplinas dentro das suas caixinhas. Desde o começo do curso, o aluno ele começa a enxergar onde essas caixinhas elas vão se conectando. Então, quando chega lá na frente, quando esse aluno está lá no seu 4º, 5º semestre, já fica mais fácil esse caminho, porque ele já foi sendo construído desde o começo. Então, não é aquela coisa de eu aprender a matemática pela matemática, a química pela química, né? A gente já vai trabalhando isso desde o início dos cursos, né? Então, é muito bacana nesse sentido. É mão na massa, né? É no mão na conjunto massa, da obra, né? desde o começo. Pois é, juntando todo mundo para essa mão na massa. E, gente, mão na massa foi o que a gente fez aqui, porque a gente foi construindo rapidinho, né? Vocês acreditam que já passou? Não é possível. É possível, Esse acreditem. cronômetro está errado? Eu não sei, eu estou preocupada. Eu acho que a minha técnica está, né? Mas passou. E a gente tem muito, né? Engenharia, vocês vêm aqui conversar e a gente quer saber mais. Então, com certeza, já está aberto aqui o convite para a gente voltar a falar, e principalmente desses projetos interdisciplinares que fazem toda a diferença, que são um plus, né? Um diferencial Com mesmo certeza. para o nosso aluno. Eu vou passar para vocês fazerem as considerações finais desse encontro de hoje e a gente quer ouvir.
Bom, as minhas considerações finais, eu quero voltar, porque foi muito rápido. Mas, assim, falar de engenharia, falar da escola de engenharia aqui da FMU, é sempre uma satisfação. Então, por isso que passa muito rápido, e quando a gente vê, o tempo já acabou. Então, é um curso muito bacana, são cursos muito bacanas, os professores são muito preparados para estar aqui nessa linha de frente do mão na massa, do prático, da atualização. Então, não tenham medo das matemáticas, não tenham medo dos cálculos, venham fazer engenharia na FMU, porque vale a pena. Assim como a Carminha falou, né, que a engenharia é uma área apaixonante, eu tenho certeza que todo mundo que vier vai se apaixonar pelos cursos. Obrigada, Elis. Professor. Eu vou deixar um recadinho, né? Então, assim, sempre que você olhar, né, às vezes, o que é um projeto, né? Então, às vezes, aquele seu desejo, aquilo que você, né, por que você escolheu esse curso, né? O que te motivou a levar lá? Então, o projeto, ele nasce daí, né? E o momento que você torna ele interdisciplinar, é você olhar para esse projeto e falar o seguinte: olha, meu projeto é bom, ele é legal, eu quero construir, eu quero ampliar. A quem mais eu posso atender? Né? E quais outras ferramentas que eu preciso para que eu atenda esse outro grupo? Então, é assim que a gente torna o nosso projeto interdisciplinar, né? A nossa comunidade de professores, ela é interdisciplinar, né? Eu estou aqui na FMU há 11 anos, 11, mais ou menos, não sei. E todo dia eu aprendo. Isso é um grande feito que eu tenho aqui, né? Que eu absorvo bastante, que eu aprendo muito com os mestres e doutores aqui, com os alunos, principalmente, né? Porque cada vivência, cada realidade, cada olhar, né, é uma troca que a gente faz. E a interdisciplinaridade nasce daí. Bom. Ai, que coisa, né? Poético o professor também, tá vendo? Não é, gente? Então, gente, estive aqui com a Elisângela Rodrigues, essa figuraça, né? Vocês vão acompanhar, acompanhem na rede social. Ela faz outros projetos aqui, vocês vão ver, iniciação científica, inclusive em outras áreas, ajudando os outros alunos a pensar cientificamente, a fazer pesquisa, enfim. Está aqui à disposição. Venham tomar um café, bater um papo. Ele é super disponível. Professor Jefferson Santana, que está aqui, ó, um dos professores mais homenageados aqui. Sempre. Então, olha aí, venham papear com ele, para a gente ficar mais próximo cada vez dessa escola das engenharias, que com certeza a gente tem falado que nos ajuda a construir uma carreira melhor, uma vida melhor, um lugar melhor. Venham para cá, venham para o nosso FCast, da nossa comunidade, FMU, FIANFAAN. Pergunta, compartilha, faz sua pergunta, sugestão. A gente está aqui para esclarecer e para trazer bastidores para vocês. Foi um prazer. Eu sou a professora Carminha Oliveira, sou muito grata por esse momento aqui desse FCast com esses professores da engenharia. Obrigada e até a próxima. Até. Tchau, tchau.